emoção, mas com respeito e com decência. Foi um exemplo muito legal dos dois, a gente mostra daqui a pouquinho. Vamos ouvir então os dois, o Abel e o Paulo Souza. Por tudo aquilo que a equipa fez, por aquilo que produziu, pela qualidade de jogo, pelo volume de jogo, mereceu um outro resultado. Penso que as duas equipas estão de parabéns, cada uma com ideias bem distintas de jogo. Palmeiras é uma equipa muito difícil, uma equipa que tem uma disponibilidade física e mental de trabalhar sem bola, esperando sempre momentos para poderem contra-atacar de uma forma vertiginosa e com muita capacidade de o poder fazer. E nós estivemos sempre muito concentrados nesse mesmo preciso momento e por isso merecemos por tudo aquilo que fizemos. Acho que, sem dúvida, a única equipa que teve muito abaixo hoje no campo foi mesmo a equipa de arbitragem. Não teve ao mesmo nível das duas equipas. Acho que foi um grande jogo onde as duas equipas procuraram vencer. A única pena que eu tenho, e apesar de acharem que eu digo que não gosto de sofrer golos, não gosto, mas acho que este era um jogo que tinha que acabar empatado com golos, mas na minha opinião, é só a minha opinião, foi um grande jogo técnica e taticamente que se assistiu hoje aqui neste grande estádio que é o Maracanã. Perfeitamente, Zinho! Paulo Souza, Abel Ferreira, Flamengo 0, Palmeiras 0, jogão. Fala, Tetra! Eles já falaram tudo aí, né? Vocês também, eu concordo. Foi um bom jogo. Não coloco assim como um jogaço, né? Foi um bom jogo. Concordo com o Abel, taticamente, tecnicamente. Até a parte física também, até o momento que o Palmeiras tinha, né, com os seus 11 titulares, condicionamento físico, teve uma trocação. O primeiro tempo foi mais equilibrado, na minha opinião. O Flamengo sempre com um domínio maior, ou seja, com a iniciativa maior, mas o Palmeiras teve condicionamento físico para marcar, como marca sempre muito bem. O Abel tem desenhado isso, né? Essa dedicação tática dos atletas do Palmeiras é uma coisa que a gente sempre destaca. E aí, com preparação física, com a parte física boa, contra-atacou e teve chances, teve oportunidade. Achei o primeiro tempo bem melhor. O segundo tempo, eu acho que caiu um pouco de produção. Não é nem de produção, acho que assim, fisicamente o Palmeiras não aguentou a fazer a mesma coisa. E aí tem até a perguntazinha, né? O Flamengo dominou ou o Palmeiras controlou? Eu acho que o Flamengo dominou e o Palmeiras, na sua característica, controlou para não tomar gol, marcou forte, se dedicou, por isso o empate, né? Assim, grandes jogadores em campo, 2 treinadores de altíssimo nível, não é à toa que estava lotado o Maracanã, não é à toa que o treinador da seleção estava lá, porque era o grande espetáculo esperado por todos, né? Não teve gol, mas teve muitas coisas boas dentro da partida. Teve outra tarjazinha de pergunta, né? O empate foi melhor para quem? Eu acho que o empate foi melhor para o Atlético Mineiro, né? Se a gente fala dos 3 que são favoritos ao título, né? Ou que brigam pelo título, é claro, tem as outras equipes chegando aí, principalmente o Corinthians, mas eu tinha falado, né? Assim, se quem está torcendo para o empate é o Atlético Mineiro, porque certamente se vence o seu jogo, né? Vai abrir uma distância para esses 2 concorrentes. Mas, assim, um grande jogo, um grande espetáculo. Eu, assim, olhando a imagem, né, para dar o pitaco no pênalti, com câmera lenta, com repetição, eu estou com o Pascoal, também achei pênalti, né? Porque há um contato mesmo do Hugo no Gomes. Mas como o próprio Mauro Naves falou, né, no jogo chamou atenção, porque ninguém reclamou, ninguém falou nada, e o que chamou mais atenção é o VAR, não chamar o árbitro. Aí vai naquilo que você falou, que o Pascoal falou que vai ficar mudo. De repente o VAR analisou e achou que não precisava nem chamar o árbitro, né? Não achou pênalti. Mas foi a internet, né, bomba, né? Porque os torcedores, é claro, cada um vai ver o seu lado, e a torcida do Palmeiras está muito chateada pedindo pênalti nesse lance. Eu olhando por todos os ângulos, com calma, com tranquilidade de casa, realmente há o contato. Então, já vi pênalti ser marcado assim. Mas, no geral, João, um domínio maior do Flamengo, que jogava em casa com a sua torcida, vive um momento, né, de encaixe desse time.
o Paulo Souza repetindo a equipe, né? A gente está falando muito aí dos destaques e o Pascoal brincou aí, né, que o conselheiro está mandando mensagem porque ele criticava muito o Everton Ribeiro, mas assim, o próprio conselheiro Miranda deve estar pensando o seguinte, o cara agora está jogando mais na dele, né? Antes com o Paulo Souza não estava jogando, e assim, está motivado, né? Fez gol em outros jogos, o treinador da seleção está ali, e assim, ele é bom jogador, o Everton Ribeiro. E eu concordo que ele fez um bom jogo ontem, e o Felipe Luiz, mais uma vez, né? Com a regularidade incrível. O próprio Arrascaeta também fez um bom jogo. Achei que os protagonistas do Palmeiras não renderam da mesma forma, principalmente o Dudu e o Veiga, né? Que são jogadores que decidem muito. E eu acho que assim, no segundo tempo, pelo comprometimento tático, como eles voltam tanto para ajudar, para marcar, eles sofrem um pouco no segundo tempo. Por isso que o Abel sempre muda e tira esses jogadores. Você pode ver que os jogadores de frente do Palmeiras, na maioria dos jogos, são substituídos. Veiga, o Dudu, o Rony, porque há um empenho deles também sem a bola enorme. E aí ele usa o banco. Pode ter demorado um pouquinho, concordo. De repente poderia fazer alguma mexida um pouco antes para dar um pouquinho mais de velocidade e agredir o Flamengo no segundo tempo. Isso não aconteceu. Baixou muito as linhas de marcação e ficou sem uma opção ofensiva no segundo tempo. Do lado do Flamengo, a gente falou no programa, né, Pascoal? O Flamengo não tinha tantas opções de banco devido aos desfalques como o Palmeiras tinha. Mas tinha o Pedro e o Marinho. O Marinho entrou, ele me chamou a atenção num jogo, né, que o Flamengo está em casa, está melhor no jogo, ou tá propondo mais o jogo no segundo tempo, o Pedro não ser utilizado, né? Assim, eu até falei, é difícil para o Pedro porque ele joga na função do Gabigol. Mas o Paulo Souza, em alguns jogos, coloca os dois juntos. É claro que é mais no final do jogo, é mais no desespero, o Flamengo tinha um controle no segundo tempo, mas como ele era a única opção ali diária, um jogador com presença diária, me chamou a atenção ele não entrar, João. Vocês, Mauro e Pascoal, colocariam o Pedro no jogo de ontem? Olha, o Flamengo cruzou 14 vezes no segundo tempo. Inclusive, botou o Marinho para ter mais cruzamento ainda. O Isla muito bem cruzando. E o Gabigol, como sai muito da área, talvez um Pedro, sim. Aí você pergunta, Pedro ali seria uma ótima oportunidade. Mas aí vem uma pergunta, por isso que também não dá para criticar porque ele colocou. Mas tirar quem naquele momento, se todos estavam muito bem? O time estava jogando bem, é verdade. Estava jogando bem, vou tirar o Ayrton Ribeiro? Quem ele tirou caiu lá de produção saiu foi o Lázaro. Mas aí ele pôs o Marinho que ajudava a cruzar. Tempo, porque também é assim, fala, então na hora do Lázaro, ao invés de pôr o Marinho, podia pôr o Pedro. Mas cruzar para quem, Mauro? Então, já não tinha o Pedro, seria para o Gabigol que não fica lá. Então o que aconteceu? Só que se não tem o Marinho também, tem menos. Do jogo? Não pode tirar o Gabigol do jogo? Não, pode tirar. Mas eu acho que o Gabigol não estava mal, assim, para sair. Então fica aquela dúvida, pô, do jeito que o Gabigol os dois... ontem dava para jogar os dois. Aí tinha que mas do jeito que estava o jogo, tinha que tirar o Gabigol. Mas contra o São Paulo, o Lázaro não estava mal e saiu do jogo e quem entrou acabou resolvendo. Foi o Marinho. Foi o Marinho. O Marinho agora entra pela ponta esquerda, né? Ele não está entrando mais pela direita para ficar com a perna boa para bater. É com a perna esquerda mesmo para construir as jogadas. Ponta esquerda com o pé esquerdo. Naquele modelo que a gente já via há muito tempo. Eu concordo com o Zinho. Concorda? Concordo com o Zinho. Era porque o jogo desse tipo, uma hora vai afunilar para cruzamento. Sim. Não foram 14. Uma hora vai virar cruzamento. Inclusive, tem gente no Twitter dizendo que eu estou falando que eu não chutou. Estão xingando você aí, presidente? Dizendo que a bola na trave é finalização, não é. O Flamengo finalizou 8 vezes, mas a gente considera 2 no gol. A intervenção você pode finalizar, bate na trave ou vai para fora. Não é que o Flamengo só chutou 2 vezes, não, mas é aquela na trave. Não, chutou só no segundo tempo 8. O próprio Palmeiras chutou 3, nenhuma no gol. Vai para fora, ou bate na trave, vai para fora. Então é a mesma coisa, cruzou muito. Bem, né? Não, foram muito fortes. A do Palmeiras, então, a dupla ali de zaga... Foi bem demais. Com relação a esse Pedro aí, só te dizer uma coisa, né? Que a gente teve muito essa semana, ex-jogadores dizendo que o Pedro teria que jogar mais, ou se rebelar e não sei o quê. Eu acho que não tem nada disso. O Pedro sabe o que ele quer da vida e, enfim, ele quis ficar lá e está lá. Mas ele só jogou 34 minutos nos últimos 5 jogos. Sim. É pouco, né? Sim. A gente, há pouco tempo aqui, a gente falava o seguinte, né? O Pedro, ele joga a maioria das partidas, jogou poucos jogos. Agora mudou isso. A gente tem essa minutagem aí do Pedro dos últimos jogos. Olha aí. Ele não é titular há um mês. O último jogo foi Flamengo 1, Vasco 0.
Nos últimos 5 jogos do Flamengo, ele jogou um total de 34 minutos, média de 6,8 minutos por jogo. Ele não faz gol há 11 jogos, 387 minutos de seca. Pior sequência desde que chegou ao time. Tem a ver com esse último item aí? Ou realmente o Paulo... Porque agora mudou, né? O Paulo Souza, que não usava muito Marinho, ele tem usado mais nos últimos jogos o Marinho no decorrer dos jogos. O Pedro realmente perdeu o espaço, né? Nesse momento a leitura é essa, né? Eu nem sabia que tinha essa arte dos 34, eu tinha visto esse número antes, mas assim, no último jogo ele entrou com 4 minutos. Sim. Jogou 4 minutos só. Sim. Aí é difícil, né? Ontem, se ele joga uns 15 ou 20, com tanto de cruzamento... Mas aí ele jogou um tempo, somando essas partidas, ele jogou 34 minutos. 34 minutos. É claro que ele vai ficar 11 jogos sem fazer gol. Se ele jogar 4 minutos por jogo, então. É difícil em 4 minutos você entrar para resolver. Agora, uma certeza ele tem, né? Ele seria titular no Palmeiras. Seria. Ele não é titular no Flamengo. Sim. Mas se o negócio tivesse sido feito, ontem ele estaria vestindo a camisa 9 no Palmeiras. O Palmeiras sonha com o Pedro, né? O Palmeiras sonha com o Pedro. Não, eu estou dizendo, não. Se ele fosse, ele não é titular. É o sonho de todos os palmeirenses. Ele seria titular no Corinthians? Seria. Ele seria titular no Santos? No Atlético Mineiro? No Atlético Mineiro, não. Não poderia jogar Hulk e Pedro? Poderia. Não, no Atlético Mineiro, acho que não. No Atlético Mineiro, não. E o Sacha fez 3 ontem para mostrar. Então, tira o Sacha e bota ele, né? Hulk e Pedro. O novo Hulk, o Hulkinho, fez 3 ontem. Então, tem isso, João. Ele não é titular no Flamengo. Como disse o Mauro, o desejo dele foi jogar lá e ficar lá. Certo? Sim, a escolha dele. Então, e ele tem contrato com o Flamengo, não tem nem que se discutir. Claro. Mas se ele tivesse em alguma outra equipe do futebol brasileiro, na atualidade, eu acho que tirando o Atlético Mineiro, ele jogaria em qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Tirando o Atlético Mineiro. Ele elenca os outros, o Pedro jogaria. Inclusive o Palmeiras, que o Palmeiras tentou contratá-lo. Pois é. Zinho, o que você acha desse momento aí do Pedro? Porque ele, há pouco tempo, ele entrava bastante nos jogos, tinha uma minutagem mais alta e dos últimos jogos para cá, ele acabou não tendo tanto espaço.